Fala aí pessoal, tudo bem? Pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham e também os temas que tenho tratado aqui e obviamente de interesse cristão. Lembrando que os meus esforços como pastor e teólogo visa amparar a Igreja de Cristo nos últimos tempos com a fé que salva, a fé que entendemos, cuja matéria, virtude e obra está no seu corpo, no seu sangue, na sua atividade messiânica. Deus abençoe todos vocês e meus agradecimentos a todos aqueles que se empenham a divulgar esse trabalho que a gente vem representando aqui, inclusive até voltar para a investigação. Bom, hoje, em específico, o nosso tema ainda é da sequência nessa questão da agenda da ONU com as igrejas, Igreja 2030, e citar aqui o Pacto de Lausanne, que ainda continua funcionando para a ONU e a AWA, nesse objetivo de consolidar um planejamento importante para o cristianismo moderno da evangelização mundial, me perdoem, ok? Aquela forma gerencial das igrejas seriam usadas com os objetivos de cumprir a Agenda 2030, 2050 e usando essas prerrogativas e essas siglas e tudo mais. Bom, meus propósitos hoje aqui é lembrarmos do que se trata o movimento de Lausanne, que eu lembro que eu falei há um bom tempo atrás aí, que foi firmado e organizado pelo Vaticano com uma forma de força-tarefa de radicalizar o Pacto Global da nova religião mundial, que une lá a ONU, une o Vaticano, CMI, aí também a Agenda 2030 2050, ODS e ODM, tá? Bom, a gente vai trabalhar isso hoje com vocês aqui. E os meus objetivos específicos, atualizarmos aqui o esquema da ONU com a AWA e a ANAI, que é uma estrutura para-eclesial ou eclesial da ONU, de usar este braço corporativo feito de igrejas e movimentos para-eclesiais para programar ou fazer discípulos com a ajuda, inclusive aqui no Brasil, do Davi Lago, como também Dr. David Cornfield, o predestinado, entre outros, que a gente vem denunciando. Tá? Então a ONU hoje, ela articula ou dá continuidade a esse plano que saiu do Pacto de Lausanne por meio de estruturas e corporativas, eclesiais, que a gente vem mencionando e falando nomes aqui para vocês. Inclusive Davi Lago ele está à frente dessa DMM, né, essa década de fazer discípulos, que a gente vem tratando aqui nos vídeos com vocês. Então hoje eu vou dar uma atualizada, vou dar uma trabalhada melhor com vocês no que se diz respeito ao Pacto de Lausanne, que é uma vertente que sai desse globalismo que as igrejas estão trabalhando para a ONU, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa importante, lembrar aqui os critérios do nosso trabalho. A identificação do único poder, a gente vai entrar no mérito escatológico, a identificação deste único poder no que diz respeito àqueles que estão à frente, né, de gerar essa perspectiva de uma ordem, um sistema mundial, tá? Que se trata de uma dinastia imperialista acasalada, que a gente vem explicando para vocês o que é isso, ok? Cujo ordem e sistema é feito de oligarcas ou oligarquias, mais sinarquia, que a sinarquia ela é uma repartição dessa ordem mundial que estimula as pessoas a acreditar na ciência humana, tá bom? Bom, esse é o primeiro critério. Então, isso é bíblico, é escatológico, como também histórico. E a gente vem, obviamente, pontuando isso para vocês. A outra questão é que esse sistema e essa ordem, ele se divide dentro de uma panorâmica histórica. E esta panorâmica histórica traz marcos de ações revolucionárias, como ciclos e etapas que essa ordem atuou dentro da história humana. E ali gera um caráter transitório, progressista, como também histórico. Isso quer dizer que quando a gente vai na história, esses marcos revolucionários estão lá dentro, que se divide pela era primitiva, operativa, especulativa, moderna, mais a contemporânea. Que a contemporânea já é ali a era das unificações, que a ONU é a obra final disso. Ok? Esse sistema e essa ordem, para dar aqui só uma observação a vocês, feito de oligarcas ou dinastia imperial, eles trabalharam uma forma de controle mundial. E qual foi a forma como eles trabalharam esse sistema de controle? Gerando utopias e ideologias, que abrange política, religião, como também mercado e consumo, mais do que nunca mercado e consumo nos nossos dias, tá? Então, tanto política como religião, como mercado e consumo, foram estratégias de excluir ou anular ou pôr fim ao livre-arbítrio, como também o anonimato e a autonomia. Anonimato é autonomia econômica,
exemplo, tá? Mas livre-arbítrio mais ainda, das pessoas realmente terem essa atitude natural de serem o que elas querem ser. Então eles trabalharam uma forma de programar isso, de que elas fossem ou falassem ou pensassem como eles querem. Então existe uma engenharia social por detrás disso tudo para emancipar essa ordem, emancipar essa estrutura que hoje nitidamente governa a humanidade por meio de tecnologias. Tá bom? Há muita coisa para se falar sobre isso. Eu falei na era digital, o DVD que eu gravei, que está nas plataformas do nosso ministério, para você poder, obviamente, estar mais por dentro desse assunto. Tá bom? Bom, o que isso também nos interessa? Que dessa ordem, desse sistema que eu estou tratando aqui, cujas ações revolucionárias marcam a história, existe também ali um mecanismo específico deles, o sistema político-religioso, que gera essas utopias e ideologias, ok? Esse sistema político-religioso, ou seja, quando esse fenômeno acontece da igreja se unir ao Estado, isso é inteiramente maçônico, ok? Tá? Que quer dizer o seguinte, esse fenômeno é uma engrenagem, é um mecanismo de emancipação dessa ordem, ok? Para atingir hegemonia e geopolítica, que favoreceu, obviamente, os Estados Unidos numa fase. Esse sistema político religioso foi importantíssimo para a terceira fase da maçonaria, tá? Que foi representada pela Reforma e pelo Protestantismo. Lá, a Reforma foi uma chave de ativação, de emancipação institucional para a maçonaria, representada por uma base que era católica, maçônica, protestante e anticlerical, que estava à frente exatamente para ativar a chave da nova fase institucional da maçonaria e, por fim, a monarquia, como também o poder papal, por isso anticlerical. Então era uma espécie de plano de mudança de gerência. Ok? Isso foi representado por Lutero, representado por Calvino, e é um exemplo dessa ação revolucionária que eu citei aqui. Um outro exemplo é o Pacto de Lausanne, de 74, que daqui a pouco eu vou entrar no mérito para vocês entenderem mais ou menos como que isso funciona até mesmo para os nossos dias. Tá? Esse sistema político religioso, ele tem um paradoxo, e ele trabalha de maneira ambígua. Tá? Esse paradoxo, ele se divide em dois aspectos. Na religião, eles criaram catolicismo, cristianismo protestante e islamismo. Todos os três trabalham de maneira ambígua, por mais que divergem em teologia, todos eles trabalham institucionalmente para um ponto comum. Qual? Trabalhar o dispensacionalismo, de fazer as pessoas acreditar que Deus está representado pelas instituições e pelas lideranças religiosas. Exemplo, ok? Mas é tudo pinça do mesmo poder. Na questão política, ali se divide em três aspectos que eles também criaram com os mesmos objetivos de, por fim, o livre-arbítrio. A aristocracia, que é a direita, os democratas, que também é a direita, e o socialismo e o comunismo, como também outros lixos também desse lado, que eles também criaram, exatamente com este objetivo, gerar ideologias, e cada um ali cumprindo esse papel, de estimular debates, confundir todo mundo, pôr todo mundo um contra o outro, mas para distrair a atenção da população, enquanto eles seguem condicionados a uma nova ordem mundial, ou seja, a estabelecer uma nova ordem mundial. Então essas engrenagens, elas trabalham de maneira ambígua. Isso tudo aí é um cinismo, é um teatro. Exemplo, o dualismo ele tem um aspecto muito forte, profundo, enraizado nessa forma do sistema político-religioso de trabalhar engenharia social, tá? Essa luta do bem contra o mal, mas aqui o bem financia o mal para tirar vantagem. Você entende como é que funciona? Então eu venho explicando isso em todos os meus vídeos e introduzindo isso para vocês, para, obviamente, vocês entenderem os meus objetivos aqui, de tornar isso aqui uma visão mais contemporânea, ou tirar informações do que agora acontece no mundo, escatologicamente e historicamente, tá bom? Bom, entrando na fase contemporânea, ali nós temos o quê? A obra final deste poder, ou seja, o resultado de todas essas revoluções, que resultam nessa era das unificações. A obra final dessas revoluções gera a ONU, gera os seus filhotes institucionais e, detalhe, e abaixo disso, a WA e a ANAI. O que é a WA e a ANAI hoje? É uma rede credenciada de igrejas, um braço corporativo da ONU, que vem, obviamente, sendo trabalhado e financiado por eles, tá? Com esse objetivo, das metas do milênio, a ODS e a ODM. Então todas as igrejas trabalham ali, ligadas à ONU,
com esse objetivo que ela chama de sustentáveis, né? Objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Mas todas essas instituições, elas são da ONU, e os agentes que estão dentro dessas igrejas, educados por eles, tá? A AWA e a ANAI, que eu venho constantemente aqui denunciando a vocês, que se traduz por Aliança Evangélica Mundial, como também Associação de Evangélicos. Então todas essas igrejas foram abertas por eles, estão financiadas por eles para atingir os objetivos globalistas. É uma espécie de pirâmide institucional que eles hoje controlam e administram, tá? Exemplo, a Assembleia de Deus Madureira, que recentemente mesmo foi a público com o Papa atual e assumiu 4 parecer da agenda da ONU: humanismo político, tecnologia integral, ambientalismo holístico e diálogo interreligioso, como também cultural. Então isso não é do acaso, tudo isso é agenda, é programação, é protocolo, é cumprimento de protocolo. Eu venho trabalhando isso com vocês, porque isso para nós é o que mais importa. Tá? É os fatos, é para onde a humanidade agora se dirige, para uma ordem mundial e com a ajuda das instituições eclesiásticas, como também dessas lideranças que todos aqui ouviram de mim. Se trata de uma única dinastia, de um único poder, e todos foram educados a trabalharem muito bem com esses objetivos, tá? Então, dentro do que eu estou falando, dessa panorâmica histórica de revoluções, o Pacto de Lausanne de 74 é um marco importantíssimo disso tudo que eu estou falando aqui, de gerar essa espécie de gestão religiosa para eles, tá? Ali no Pacto de Lausanne de 74, ali se organiza e se alinha Vaticano, CMI, a ONU, como também a WA, já ali de ponto de partida com esse propósito. E qual seria? Gerar um documento, um dos mais importantes, firmados por Roma, com o objetivo central de articular a criação de um conselho, de uma fraternidade de teólogos, que eles educaram. Uma gestão religiosa que mistura catolicismo, cristianismo e islamismo, para propor o fim da ortodoxia bíblica e o fundamentalismo cristão, para uma radicalização de uma nova prática religiosa. Aí existem 9 sensibilizações que eles trataram nesse documento, que esses agentes deveriam, pelas igrejas, educar os fiéis. Tá? Essas 9 sensibilizações, todas elas são antibíblicas e objetivam isso: o fim da visão cristocêntrica. Tá? O papel realmente o que era? Era gerar o evangelho da igreja e banir o evangelho de Cristo. Bom, isso é muito sério. Eu dei vídeos lá atrás, aí no histórico dos temas, que falei especificamente quais eram essas sensibilizações, como também de autobiografia, que tem livros para provar isso que eu estou falando aqui, tá bom? Bom, seguindo ainda esse propósito, essa reconceituação de fundamentos hermenêuticos na teologia das igrejas, definir uma pauta para o discurso entre as igrejas, ok? Uma padronização, é a teosofia, tá bom? Todos eles seguem o mesmo padrão, por mais que ainda tenham um pouco de ambiguidade entre si, tá bom? Então é muito importante, até me fizeram uma pergunta, como que eu sei identificar quem são esses agentes, quem são essas igrejas? Alinhamento institucional entre eles, como também esse discurso, esse padrão do discurso, porque existe uma teologia específica para isso. Todos eles seguem a linha do humanismo, da politicagem, da visão social, da visão interreligiosa. Todos eles se comportam como psicólogos, como gestores, tratando temas materialistas, estímulos materialistas ou até mesmo estímulos políticos. Então existe um trabalho de checagem para isso. É uma teologia específica com ingredientes específicos que alguns vídeos já trabalhei com vocês aqui, tá? Então essa fraternidade teológica e estes agentes assumiriam a cooperação e o desenvolvimento dessas pautas de radicalização para uma religião mundial, ok? Como isso funciona? Isso é implementado por meio de bases e estruturas para-eclesiais, eu vou explicar o que é isso, por meio de instituições humanistas, ONGs, congressos, conselhos, conferências mundiais, latinos, nacionais, até continental. Ok? O Pacto de Lausanne se firma, ou tem como ponto de partida, tá, histórico, o SEBS, como também o CLADES.
O CLAD 1, para vocês terem noção, ele foi feito na Bolívia, é um ponto de partida lá, ok? E ali eles assinaram um documento de cooperação, como também associação com essas pautas. Quem estava lá assinando a documentação e se comprometendo em gerar essa radicalização ou cooperação de radicalização? A Batista, a Presbiteriana, a Wesleyana, a Luterana, como também as demais dispensacionalistas. Quem são as dispensacionalistas, pastores? Pastor, Assembleia de Deus, Quadrangular. Então aí entra um monte de outras igrejas, como também universidades. A Mackenzie, a Metodista, que se destaca demais no que eu estou falando aqui. Então o Pacto de Lausanne, senhores, de 74, ele é uma coisa assustadora do que eu estou falando aqui a nível de organização e aparelhamento para o controle educacional religioso. Né? E a mando de quem? De um fundo internacional da elite global. Bom, eu vou falar um monte de siglas para vocês terem noção do quanto é colossal essa fraternidade de teólogos, como também esse funcionamento desses congressos e também encontros fora das igrejas. Tá? Olha lá. Aqui estão o nome de ONG, siglas, instituições. O CLAI, CNBB, CONIC, FML, FUMEC, ISAL, ABU, VINDE, SEBS, ABRAE, SESI, Koinonia, NOFIC, aí vem mais ainda, olha só. Aliança Evangélica, FFSA, ACEPAL, Visão Mundial, Rocha Internacional, Rede de Miqueias, que é da ONU, o RENAS, Exército da Salvação, a IBAB, dia de Renekiewicz, Igreja Batista da Redenção, a MME, Missionária de Mobilização Evangelística, a APEC, a MTB, Missões Transculturais Brasileiras, Editora Cristã Evangélica, Mocidade para Cristo, a MPC, a ONI Hope, Movimento Evangélico Progressista, a Old School, a Unigrejas, que aí entra lá a figura dessa Unigreja, entra a Igreja Universal do Reino de Deus, Malafaia, Márcio Valadão, Marcos Feliciano, Manuel Ferreira, José Wellington, R.R. Soares, Esteve Hernandes, que é uma outra, um outro bloco que eles armaram aí, né? Mas que tudo está alinhado ao que eu estou tratando aqui. Jocum, Cruzada Estudantil para Cristo e Profissional para Cristo, os Navegadores, Mocidade para Cristo, Sociedade Bíblica Unidas, a Anajure, Sociedade Bíblica do Brasil, a SSB, a CNPB, Conselho Nacional de Pastores do Brasil, que já ameaçou a gente, inclusive, de protesto por essas denúncias, né? Conselho de Igrejas Evangélicas Global, Conselho de Pastores da Capital, do Estado de São Paulo, a COPEL do Distrito Federal, a CONCEPAB, UNIPAS, CIMEB, a CBN, Convenção das Batistas Nacionais, que é essa aí que eu acho que deu problema com a gente. E aí vem um monte de instituições que, na verdade, elas formam essa pirâmide institucional gigantesca da ONU, onde a WA e a ANAI, elas estão ali como articulação que é chamada de Rede de Miqueias, né? Onde a agenda ela é implementada. Então, existe um alinhamento institucional, como também teológico entre essas confissões. E veja o esquema deles, todos eles trabalham fora das igrejas. Então, esses congressos, essas convenções, onde essas instituições elas se reúnem, o objetivo lá é discipular, é atrair adeptos, é gerar esse aparelhamento. Então, o Pacto de Lausanne, senhores, nunca deixou de ser nefasto e diabólico até o dia de hoje. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui? Uma atualização sobre a WA, que é uma expressão da ONU que está no mundo, inclusive aqui no nosso país, tá? Representado por Davi Lago, e esse alinhamento com o Lausanne, ainda com o movimento Lausanne, ok? Então eu vou atualizar para vocês como que essas pinças ainda estão infiltradas dentro do povo e, obviamente, jogando esse lixo teológico para cima deles e os influenciando realmente a serem não só materialistas, né? Como também os condicionando a essa ordem mundial que está aí. Ok? Então o trabalho realmente é a agenda, é o protocolo dessa ordem mundial que está à frente. Bom, vamos lá. De acordo com o vídeo divulgado na plataforma do Lausanne Brasil, do movimento Lausanne, que surgiu lá em 74, a plataforma, ela divulga a convocação de Billy Graham, como também John Scott, como Samuel Escobar e René Padilha, como Francis Schaffer e outros nomes, para este objetivo, formar lideranças para honrar o Pacto de 74. Foram mais de 2.400 líderes cristãos
de 150 países. E o Pacto de Lausanne, o movimento Lausanne está se engrandecendo por isso. E aí entra aqui uma frase deles: o movimento nasceu da amizade de John Scott e Billy Graham e do entendimento deles da necessidade de um congresso global para reestruturar a missão cristã em um mundo com problemas políticos, econômicos, intelectuais e religiosos. Ainda o vídeo retrata Billy Graham, que acreditava na esfera do trabalho, e é que aconteceria o mover da evangelização, obviamente com o evangelho das instituições deles. Mas só seria possível se os líderes de todas as partes do mundo se unissem na tarefa comum da evangelização total do mundo. Então, essa evangelização, tá, ela traz os elementos e os ingredientes dessa teologia que eu falei aqui, que é a inversão teológica, tá? Ou seja, que traz elementos hereges, anticristãos até, e eu não estou com o meu objetivo aqui de mencionar todos esses pontos, mas inclusive a quebra da visão cristocêntrica, tá? Mas vamos lá. Encontros do movimento Lausanne no Brasil. Olha só como esse negócio ainda funciona até o dia de hoje. Em 2021, o encontro foi online e em movimento de 2021 e organizado por mídias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada por Orival Casimiro e Hernandes Dias Lopes. Inclusive, Hernandes Dias Lopes foi um dos preletores desse encontro do diabo e de Satanás aí, né? O objetivo do encontro é resgatar o papel missional dos profissionais, acadêmicos, cientistas, empreendedores e empresários da missão de Deus. Olha só. O encontro contou com 40 preletores, entre os nomes internacionais que integravam o movimento Lausanne Global, e diversos nomes nacionais como empresários cristãos de carreira e especialistas nos diversos tópicos relacionados ao mundo dos negócios, né, que é a marca desse evangelho calvinista, né, que é a terceira fase da maçonaria, pediu a Calvino para introduzir o evangelho da vida, o evangelho do trabalho, essa coisa toda. Bom, temas desse encontro. Alguns tópicos que foram abordados nesse encontro traçam tecnologia em favor de missões, identidade cristã no trabalho, o papel de testemunhar no trabalho para evangelização global, valores cristãos aplicados aos negócios, materialismo puro, assumindo a identidade de um empreendedor do reino, gestão, ecossistemas de inovação e valores cristãos no ambiente digital e startups, e a vocação do combate à corrupção. Vê? É a agenda da ONU pura. Né? Diálogo interreligioso, intercultural, tecnologia integral, ambientalismo holístico, tudo que eu falei lá que a igreja ratificou com a ONU agora, esses caras já trabalham nesses movimentos para-eclesiais. Né? Participantes desse dia: WA através de João Mordomo, que já foi denunciado aqui pelo vídeo, pelo canal Verdade de 10 Minutos, no que diz respeito aos negócios como missão. E ele é da diretoria da Aliança Evangélica Mundial, AWA. Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que esse cara não é novidade para vocês, né? A EMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileira, que eu acabei de citar, Universidade Presbiteriana Mackenzie, que eu já citei, Centro Evangélico de Missões, Centro Cristão de Estudos, Editora Ultimato, que eu acho que também falei, e Empreendendo no Reino, que aí já não sei quem que é. A Open Brasil, já citei antes aqui, Movimento Fé e Trabalho, também já citei, Plataforma In Church, já denunciada aqui pelo canal também, o Christian Vision, a CV e a Vocari, tá? Então vê como é que o esquema deles é gerar um monte de nome, um monte de instituição e mascarar esse trabalho do discipulado. Bom, em 2023 foi também realizado um outro encontro pelo Pacto de Lausanne, pelo Movimento Lausanne, que eu estou denunciando aqui, dia 2 de dezembro de 2023, na Igreja Batista Vértice, em Brasília, Distrito Federal. O objetivo lá, segundo informações, era conectar os atuais líderes com as lideranças históricas do Lausanne e, inclusive, participarem do Pacto de 74, ratificando o que eu falei. Além de convocar novas lideranças, apresentar ao público as oportunidades de trabalho em conjunto, como redes temáticas que Lausanne oferece: artes, saúde, missão integral, cuidados com a criação e implantação de igrejas, etc. Senhores, esses caras são descarados, entendeu? Agenda 2030, Agenda 2050 da ONU. Bom, vamos lá, entendeu? A temática, o que é aqui? O evangelho é vida cultural e ministério é gestão. Evangelho é vida cultural, ministério é gestão. É o ó da questão aqui. Bom, quais os temas de 2023 do Movimento Lausanne com essas instituições? Evangelho, missão e amizade, o espírito do Movimento Lausanne.
integralidade do Evangelho, fé, trabalho, amizades e igreja. Redes temáticas Lausanne, captação e a missão da igreja e o Brasil, a voz da esperança. Entendeu? Participantes desse evento de 2023, a AWA, a Associação de Missões Transculturais Brasileira, de novo, a MTB, Mocidade para Cristo Brasil, Visão Mundial, Centro Evangélico de Missões, Centro Cristão de Estudos, Efeito Prisma, Igreja Batista Vértice, Movimento Jesus Cop, Vocari, Mesa Preparada, vai anotando, porque isso tudo aqui é nome de instituição deles. Mesa Preparada, Steiger Brasil, Rádio Transmundial, Editora Ultimato e Missão ALF. Ok? Para vocês entenderem que isso continua com envergadura. Esse livro mesmo aqui é Movimentos Ecumênicos e Evangelical no Protestantismo Latino-Americano, cujo autor aqui, Luiz Longini Neto, doutor em ciências. Aí quem quiser pegar esse livro aqui e adquirir, ele é um livro importante porque ele traz todos os marcos históricos dessas bases do Pacto de Lausanne por meio desses movimentos para-eclesiais. É um livro importantíssimo porque esse cara abre a boca, escreve tudo, entrega. Quem é editor? Editora Ultimato. Olha que interessante, tá? Então esse livro aqui eu arranquei muita informação do que eu estou tratando. E aí eu vou fazer o seguinte com vocês aqui, aproveitar que eu já estou com o livro em mãos, que eu saí um pouco aqui do protocolo dos meus vídeos, né? E mencionar quais são aquelas sensibilizações que o pastor eu mencionei aqui para vocês, que eu relatei. Deixa eu ver se eu encontro aqui, olha lá, tá aqui, tá? Quais seriam as 9 sensibilizações que eles assumiriam banir nas igrejas? Diriam, se sensibilizar as pessoas para banir estas referências. A leitura reverente das Escrituras, eles se pontificavam em banir isso. A confessionalidade credal, inclusive cristocêntrica. Soteriologia seletiva, só a salvação por meio daqueles que têm a fé em Jesus, exemplo. Cristologia, tá? A questão do evangelismo, missão da igreja, milagres, escatologia e ética. Daí os caras vêm detalhando aqui os absurdos que eles iam se dedicar a mudar na igreja, como também mexer com o padrão do discurso, até da ressurreição corpórea de Jesus, a inerrância das Escrituras, a iminente volta de Cristo. Esses caras são a besta, né? E esse cara divulga muito bem esses ideais do Pacto de Lausanne, que eu só estou reforçando com vocês. E a AWA, o senhor Davi Lago, como também, né, a presença maciça do senhor Dr. David Cornfield, que é o representante mundial da AWA, esses caras estão tudo aí, pessoal. Trabalhando com a direita e com a esquerda evangélica, com instituições que você vê brigando uma com a outra, mas todos eles estão recebendo, né, essas missões e essas dedicações, como também esses elementos teológicos. Então eu só queria deixar aqui para vocês essa atualização e procurar realmente reforçar essa denúncia para que a gente realmente possa unir forças de poder desmascarar, obviamente, o trabalho desses caras. Eu não tenho um interesse de impedi-los de trabalharem, nem dessa ordem existir, porque se é escatológico a Bíblia vai se cumprir. Ok? Mas a minha dedicação, obviamente, se volta para a gente tentar amenizar um pouco esses estragos, inclusive isso, a condenação de tantas almas e de tanta gente que está sendo alvo dessa falsa educação religiosa, infelizmente, institucional, programada, controlada pela ONU, porque hoje a ONU é a cabeça representativa da rede corporativa das igrejas evangélicas do mundo. São milhões de igrejas que estão a serviço dela e da sua agenda. Vamos abrir o olho e seguindo aí nessas informações. Então, o Movimento Lausanne, acompanha, veja lá a cara dessas bestas e procure saber quais são os seus nomes, porque eles estão a serviço do anticristo na Terra. Um abraço muito forte, Deus abençoe todos vocês. Seguimos honrando o Criador e o Salvador. Amém? Se Jesus, obviamente, não voltar, continuaremos a denunciar para você aqui. Um abraço, Maranata, Deus abençoe todos vocês.